Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Nosso Flamengo venceu o Coritiba, né, na estreia do Brasileirão por 3-0. Gols de Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro, né? Então os dois centroavantes, vamos dizer assim, do Flamengo, fizeram o gol nessa estreia do Brasileirão, né? O Flamengo jogou bem, sim. Apresentou bom futebol dentro de campo. Muitos jogadores se destacaram, óbvio que não é o ideal, mas apresentaram bom futebol ali. O Gabigol nem tanto, mas marcou o gol e acabou tirando a seca. O importante, ele acabou tirando a seca, tirou o peso que ele tinha dele, né? Pedro entrou no segundo tempo e acabou marcando, cravando aquele gol estilo camisa 9. E uma coisa importante, né? A volta do Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltou a jogar bola depois de 10 meses, né? Então, muito bom saber da volta do Bruno Henrique, né? Óbvio, até ele ganhar ritmo vai demorar um pouquinho, mas só saber que o Bruno Henrique já pisou dentro de campo e voltou a disputar uma partida oficial é gratificante. E vambora pro vídeo aí, vai deixando aquele seu like e a sua opinião aqui nos comentários sobre essa partida do Flamengo contra o Coritiba. E créditos à ESPN Brasil, vambora para o vídeo. Porque ele é uma máquina de produzir goleadas, a favor e contra. Se pegar, mesmo nos trabalhos em que você diz que ele foi bem, teve dias ou noites em que o time dele tomou sapatada, foi engolido, né? Então é um cara que arrisca, que ousa, vem da escola do Bielsa, né? É um bielcista, né? Se bem com uma característica muito própria, e ele tem uma personalidade, não vou dizer que é difícil, né? Mas ele é diferenciado, como eu gosto de brincar e dizer, né? É difícil, de forma irônica, né? Na Argentina ele teve problema com o próprio auxiliar, né? Os próprios companheiros de comissão técnica dele tiveram ali um desentendimento. Então ele já trabalhou com jogadores de alto nível, às vezes ele aposta num jogador, aposta no Ganso. E aí depois muda o Ganso de função e desiste do jogador. Do Gerson também, eu já comentei jogos do Olympique de Marselha e do São Paulo em que o Gerson jogava mais adiantado, mais perto do gol. Eu não sei se era pela característica do grupo todo, né? Diria que quase um 9 ou não? Não, 9 não, mas ele era um meio atacante, um cara que chegava muito mais, bem diferente do que ele jogava, o Gerson no Flamengo, né? Mas eu não sei hoje se o Gerson vai ser titular do São Paulo. Por exemplo, o jogo de hoje. Aliás, precisa ver, né, a tabela. Quem que é o líder do campeonato nesse momento? Se é o Flamengo ou o Fluminense. Os dois ganharam de 3-0, né? Eu estava vendo, se o Flamengo fizesse mais um gol, era o líder no saldo. O Davi Luiz foi um cara que foi muito criticado. Se você pegar essa sessão, não pesquisa, jogou hoje, né? Não. Por isso também. Pegando um problema físico. Acho difícil, é difícil jogar com o Sampaoli. Mas o Sampaoli gosta de saída de campo, aquela saída de trás. Mas ele pode jogar como um primeiro volante. Eu acho, assim, ele vai ter que melhorar muito o posicionamento. Sim. E vontade, né? Porque assim, a impressão que dá é que o Davi Luiz já não dá aquele 100% que necessita para você jogar no Flamengo. Eu acho isso. Primeiro, o posicionamento dele me surpreendeu muito. Se posiciona muito mal, como jogador que teve a carreira na Europa, em termos de posicionamento, é muito mal. Quando ele precisa sair para o embate, aquele 1 contra 1, quando o centroavante está de costas e ele aproveita, aí tudo bem, mas quando ele fica exposto, quando ele precisa sair, eu acho difícil. Por que eu acho difícil ele jogar? Porque os times do São Paulo têm que marcar pressão, perde a bola, pressiona, perde a bola, pressiona. Os zagueiros, normalmente, eles ficam expostos a contra-ataque, por isso que é 8-80, né? Eu ganho de 5, toma 2-3-0. Não é sempre que acontece isso, mas quando acontece... Lembro de um jogo pelo Santos, a Natália vai me ajudar. Um da Copa Sul-Americana, se eu não me engano, com o River Plate, não o da Argentina, o do Uruguai. No Pacaembu, não foi? No Pacaembu. O Santos, a zaga do Santos muito exposta em muitos momentos. Então, é um time que adianta muito, né? Para fazer a pressão lá no alto. Ele tem um esquema que é meio raro, que ele usou muitas vezes, que era o 3-3-1-3. Pensa o Flamengo atual com 3-3-1-3. Pode ser o Arrascaeta sendo esse armando o Everton Ribeiro, e o Bruno Henrique voltou, né? Sim. Com o Gabigol, com o Pedro. O problema da zaga é isso, né? Se o Davi Luiz jogar na zaga, ele vai ficar exposto. Ficando exposto, eu acho difícil ele jogar, porque ele vai ter que correr atrás, ele vai fazer cobertura, ele vai ter que Dos zagueiros do elenco do Flamengo, quais são os que têm característica mais próxima ao que pensa o Sampaoli? Rodrigo Caio e Léo Pereira. Para mim, Léo jogou hoje, Léo Pereira jogou hoje. O Bruno sendo a primeira opção de banco. O Fabrício se acha difícil também? Muito pelo sistema de jogo, né? E por característica também, né? Por característica dele. Mais pesado, é um bom jogador. Acho que com a bola nos pés ele tem um bom passe, ele sabe fazer uma inversão de jogo. O problema é que é o seguinte, agora o São Paulo vai detectar quais as características e como os jogadores irão reagir aos treinamentos e àquilo que ele pede para o jogo.
O Gabigol não vai poder perder a bola e ficar esperando, olhando. Ele vai ter que perder a bola, vai ter que correr. Não que o Gabigol não faça, não é isso. Mas a intensidade desse time do Flamengo, ela vai ser muito alta. Né? Precisa ver como essa imagem aí já está virando clássica no Flamengo, né? O novo treinador, antes de assumir efetivamente, acompanhando o primeiro jogo no Maracanã, no camarote do Flamengo ali ao lado do Marcos Braz, o Spindel estava por lá também. A cada 6 meses essa imagem se renova. A clássica é quando ele está suspenso, o que não é tão incomum, ele fica lá em cima, nesse aquário, né? Socando, chutando a cadeira, alucinado. É, porque lá ele não vai tomar cartão, né? Então lá ele pode... Hoje foi tudo festa, né? Mas ele vai ter um trabalho muito grande pela frente. Primeiro é resgatar a confiança dessa equipe do Flamengo, eu acho, né? Alguns jogadores estão bem abaixo, muito por aquilo que aconteceu com o Vitor Pereira. Não sei como o Pedro vai reagir hoje com o banco, né? Porque pelo menos as informações que ele não gostou... O Pedro teve um problema pessoal aí nas últimas horas e isso pode ter influenciado a decisão do Mário Jorge em colocá-lo no banco. Vamos ver. Ele tem um trabalho pela frente, ele vai ter que identificar agora, né? Mas fez um golzinho, né? Ele é bom, o Pedro é bom. Pedro, se o Flamengo não quiser, pode jogar ele aqui pro time da ESPN que a gente aceita fácil. Não, ele como um centroavante que nós temos aqui no Brasil, ele é um dos melhores, se não o melhor em termos de finalização dentro da área, proteção de bola, ele tem repertório, né? Ele tem muito repertório para jogar. Como eu falei, o Flamengo do Vitor Pereira era um Flamengo mal organizado. Era um Flamengo que tinha problemas de construção, com a bola, sem a bola, quando perdia a bola, para recuperar a bola. Então, isso tudo influencia no desempenho dos jogadores. Se você está bem posicionado, é porque todos os treinadores que eu tive sempre falaram o seguinte: eu vou te ajudar a se posicionar em campo. As decisões, você que vai tomar, não sou eu. Né? Quando você está mal posicionado, você toma a decisão errada. Porque você não tem as suas referências que você cria automaticamente. Estou numa situação ruim. Eu sei que o Bubu está aqui, a Natália está ali, você está aqui. Está apertado para mim, eu jogo no Bubu. Saio desse lado aqui, recebo da Natália. Ou seja, isso vem automático. Quantas vezes o Vitor Pereira repetiu a escalação? O Vitor Pereira usava um método de treinamento que não dá certo de escalação, forma de se trabalhar, que não dá certo no Flamengo. Trabalha a semana inteira, 1h30 antes do jogo, eu falo quem vai jogar. Como é que eu vou criar referência? Né? E não é que é um sistema repetido, são 3 zagueiros, aí tem uma mudança o Cebolinha vem como ala esquerdo, sabe? Muitas confusões ali. Se você não treina esse sistema de jogo, você vai treinar, você vai criar essa referência quando? Nunca. E era o que nós estamos vendo. O que é mais importante no que diz respeito a entrosamentos? Antes, só falando que terminou na Neoquímica Arena, o Corinthians derrotou o Cruzeiro por 2-1. Saíram 2 gols depois que a gente iniciou o programa. O Corinthians fez 2-0 com o Roger Guedes, o Cruzeiro diminuiu. Portanto, o Corinthians também não, né? Porque o Flamengo venceu com facilidade. Mas o Corinthians soma 3 pontos com dificuldades contra um Cruzeiro que demonstrou bastante fragilidade. O primeiro tempo foi um horror. A gente vai falar bastante desse jogo. A questão que você estava falando do entrosamento, Zé, o que para você é mais importante? A manutenção dos jogadores ou do esquema tático? Para essa mecanização ser mais próxima do ideal? Do esquema tático, da repetição desse esquema tático. Variar jogador não tem tanto problema? Não, primeiro você tem que criar as suas referências, Plihal, eu acho. Né? Você tem o sistema tático, você coloca na cabeça dos jogadores a forma como você vai jogar. Então, tanto para o reserva como titular, você trabalha de forma igual. Né? E dentro dessa formação de sistema tático, você tem que ter as suas variações. Né? A variação quando você joga com um adversário que joga com 3 zagueiros, a variação em algumas movimentações. E depois você tem que dar repetição. Faz a repetição para os caras criarem referência, até para você conhecer como é que eu jogo, como é que o Bubu joga, se a Natália gosta de receber a bola na frente para chutar. Na Copa do Brasil e toma 3 gols de novo, né? Então o Coxa tem sérios problemas defensivos. O Flamengo fez 3, poderia ter feito mais, tive bola na trave, né, tal. Tem alguns pontos aí, né? A gente falou da linha de 4, o Varela também não convenceu na lateral direita. Né? Então, o Mateuzinho saiu ali, né? Com lesão e tal. Já tem o rubro-negro desacreditando o Varela. Achando que não vai sair disso. E eu acho que, pensando no Sampaoli e tal, a chance dele continuar... Se ele mantiver esse nível agora, ele não vai ficar no time. Né? Precisa ter mais velocidade, mais intensidade. Você falou sobre ficar exposto, e aí eu acho que o Davi Luiz tem até alguma chance. Porque o time do São Paulo é exposto mesmo por vocação. Ele arrisca.
ele ataca, né? Ele joga na frente. Então, o zagueiro que não tem velocidade para recompor, para correr atrás do zagueiro, com ele fica perdido. Ele botou o Medel, lembra? O Chile era o Medel, que era um volante que ele recuava. 1,75 m. Baixinho lá, ele não tem problema de altura, estatura, mas é o cara que tem velocidade, que é rápido. Mas por que você acha que isso beneficia o Davi? Porque o Davi Luiz, talvez, ele não tem a velocidade, mas ele tem passe, saída de jogo. O Mourinho aproveitou Deve ser volante, não zagueiro, né? Pode ser. Mas assim, na construção lá de trás, ele talvez pode aproveitar. O Rodrigo Caio tem isso. Léo Pereira, pelo outro lado, tal. Eu acho que o Davi Luiz talvez possa ser aproveitado, embora ele seja muito queimado com a torcida. O São Paulo não liga para isso, né? Ele é um cara muito personalista, ele vai na ideia dele e acabou. Ele aparentemente não fica muito ligado no que está acontecendo fora, imprensa, torcida. Ele tem as convicções, as idiosincrasias dele. É um trabalho que eu acho que é para os sonhos dele aqui no Brasil ou na América do Sul. Lembro quando ele estava no Galo, que ele já tinha um elenco muito bom, né? Bem melhor do que o que ele trabalhou no Santos. E ele ficava naquela discussão sobre reforços e tal, porque ele falava, eu quero ganhar do Flamengo. Eu quero ter um elenco, um time tão bom quanto o do Flamengo. O Flamengo era o sarrafo dele, era a meta dele. Então, ele treinando o Santos, treinando o Galo, ele olhava o Flamengo. Deu palpite até na época do Paulo Souza, né? Falando sobre o posicionamento dos jogadores. Né? Então, o Flamengo, para ele... E antes de ir para o Sevilha, depois de sair do Olympique, eu lembro dele pintando aqui no Brasil, participando de programas esportivos. Sim. Não vou dizer, seria leviano da minha parte dizer cavando, mas dando pinta de que estava cavando. Quer dizer, podia ser um desejo do cara, um sonho mesmo do cara. O cara é argentino e sabe o tamanho do Flamengo no continente. Não, ou pelo menos rivalizar. Ele acho que não tinha problema em rivalizar, em competir. E ele chegou a ganhar com o Santos de 4-0, né? Na última rodada brasileira de 2019. Pode falar, tal, tinha ganhado, títulos, né? Mas assim, ele queria time, elenco, jogador, material humano para competir com o Flamengo. Era a condição para ele continuar, né? Ele não é um cara de relação exatamente muito simples, muito fácil com jogadores, mas aí é uma informação que eu tenho, alguns dos jogadores mais influentes do elenco do Flamengo pediram o Sampaoli, quiseram trabalhar com o Sampaoli. Tinham, não o sonho do Sampaoli em trabalhar no Flamengo, mas o desejo também de tê-lo ao lado, enfim, convivendo e aprendendo um pouquinho com o treinador argentino. Porque é a oportunidade de recuperar. Agora eu tô curioso, Natália. Total. Eu tô curioso para saber como é que vai funcionar a relação Gabigol e Sampaoli. Com o Vitor Pereira, aparentava ser uma boa relação. Talvez fosse o cara mais próximo do elenco aparentava, ao mas foi português. Pro banco, né? Hã? Aparentava, mas foi pro banco. Mas afinal ele jogou, né? Foi pro banco porque não funcionava. Enquanto funcionava o sistema com o Aliás, Dorival, hoje ele jogava e não quebrou reclamava. um jejum com o pênalti que a gente viu há pouco. Pipocada do Vitor Pereira, que pelo amor de Deus, né? Ganhou no grito, o Gabigol? não, a escalação na finalíssima contra o Vasco? Uma pipoca, desculpa, tá? Não. É a pipocada dele, né? Porque, poxa, aí ele falou que prefere o Pedro nessa posição, eu tô no banco e tal. Então, é isso aí, nação. O Flamengo venceu, né, na estreia do Brasileirão 2023 por 3-0 em cima do Coritiba e deu uma boa impressão para o Jorge Sampaoli, que estava no camarote do Maracanã assistindo junto com o Marcos Braz, né? Então foi uma demonstração boa do Flamengo, que o Flamengo mostrou dentro de campo. Jogadores jogaram sim um bom futebol, sim. O Coritiba não demonstrou para o que veio para o Maracanã. O Flamengo conseguiu tomar as rédeas da partida e controlar praticamente o jogo inteiro, né? Coritiba no primeiro tempo teve uma chance que acabou. Teve uma chance só Coritiba no segundo tempo. Coritiba também teve uma chance, mas foi para fora. Então aquilo. O Flamengo foi soberano nessa partida e conseguiu controlar o jogo e dominar o jogo e construir o placar de 3-0, né? Antes do 3-0, teve aquela chance da cabeçada do Fabrício Bruno, que poderia ser o 3-0, mas acabou defendendo. E depois teve o golaço do Pedro, né? Vamos dizer, de cavadinha, né? É aquilo. No primeiro tempo também teve as duas chances do Matheus França. Ele quase fez o gol. Mas importante, o Flamengo venceu, conseguiu jogar bem e deu uma boa impressão não só para a torcida, mas sim para o Jorge Sampaoli, que agora vai comandar o time a partir de sexta-feira. É aquilo.
essa partida dá um pouco de esperança da gente que esse futebol do Flamengo pode melhorar nas mãos de São Paulo, né? Essa demonstração de futebol que o Flamengo chegou a jogar, óbvio que não chegaram no nível que a gente deseja, né? De atuação dos jogadores, mas é uma coisa para se pensar que pode melhorar, né? Então é aquilo. Léo Pereira jogou muito, Santos foi seguro para mim, o Hugo Jesus entrou e entrou bem para mim. Bruno Henrique, óbvio, a situação do Bruno Henrique acho que é a melhor coisa que a gente pode ver agora. Óbvio que ele ficou com medo ali de dar alguns dribles, faz parte aí, aquele receio de sofrer lesão, mas com o tempo o Bruno Henrique vai voltar a pegar ritmo e voltar a encarar os caras e dar aquela arrancada só ele sabe que tem, meu filho. Então é isso aí, placar 3-0. Líder do Brasileirão junto com o Fluminense, mas momentaneamente não importa não. O que importa é na 38ª rodada. Isso que importa. Então é isso aí, tamo junto. Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários sobre essa atuação do Flamengo.